A nova geração de rastreamento da Koble está ajudando frotas de todo o Brasil a reduzir custos e tornar a operação mais eficiente. Tenha total controle da jornada de trabalho, identificando qual condutor usa qual veículo. Integre seu cartão combustível ao sistema e ganhe mais precisão nas informações de consumo. E claro, acompanhe seus veículos em tempo real, reveja trajetos e tenha visibilidade em todos os detalhes. É simples, é fácil, é Koble. Eu sou o Nil da Bom Transporte, empresa que está há 42 anos no mercado. Conseguimos aumentar muito a qualidade com os nossos clientes, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Cyber, baú, caminhão 3/4, até toco, truco e rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Sabe aquela Logitech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a FredFi. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre os valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo de celular. Venha nos conhecer! Olá, sou Viviane Pimenta, CEO da LogSchool, uma escola online da nova logística. Ajudamos empresas a aumentarem 30% a produtividade dos seus times. Nascemos da nossa insatisfação com o ensino tradicional, distante dos desafios reais da nova logística. E por isso estou aqui para te convidar a participar da certificação em torre de controle com os especialistas Gisele Mangadeiras e Adriano Guardiano, em parceria com a FredFi. Acesse o link e venha se tornar um especialista no assunto e fazer parte da rede de alunos da LogSchool. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Guardiano, gestor de vendas e especialista de produto da FredFi. Estamos aqui hoje para mais uma LogConference. Estamos na 5ª edição desse evento aí, totalmente digital, totalmente online, que traz informação, conteúdo e também vários insights para os profissionais de logística, para as indústrias, para as transportadoras e para as pessoas que são aderentes e amantes aí diretamente desse segmento dentro do nosso mercado brasileiro. Hoje eu estou com 3 participantes aqui muito bem selecionados por um tema que é muito relevante para esse mercado, que é um tema muito importante, né, inclusive para as discussões a nível de gestão e a nível de acompanhamento de inovação. A gente vai discutir um pouquinho sobre torre de controle e gestão à vista, né? Que é um sonho diretamente de várias empresas construir, principalmente essas imagens que o Maicon e o Nestor aí estão apresentando para a gente diretamente. E para nós, principalmente aqui da FredFi e também da LogConference, é uma honra ter vocês aqui como participantes dessa discussão. Antes de mais nada, antes da gente começar, antes da gente discutir, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta no chat.
fiquem à vontade para interagir com os participantes aqui dentro dessa live. O objetivo é justamente que vocês tenham a participação e que vocês consigam levantar cada vez mais informação para os assuntos que são relevantes aqui dentro desse fórum. Eu vou abrir agora principalmente as apresentações para que vocês conheçam a Gisela, o Maicon, o Nestor. Aí a gente pode estruturar uma sequência. A Gisela inicia com a sua apresentação, depois o Maicon, depois o Nestor. E depois disso, a gente começa aí um bate-papo com algumas perguntas, com alguns tópicos relevantes, e a gente vai direcionando diretamente para esse time aqui que a gente separou para a discussão diretamente do nosso tema. Gisela, fica à vontade. Olá, tudo bom? Primeiro, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão interessante e relevante atualmente. Bom, meu nome é Gisela Mangabeira, eu sou sócia executiva da GMC Solutions, que é uma empresa de consultoria especializada em logística e supply chain, e a gente tem trabalhado muito em cima de soluções tecnológicas, né, que é o que mais tem surgido hoje em dia. Legal, legal. Maicon, e aí? Fala pra gente, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. Adriano, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? Meu nome da Klabin, também agradeço o convite para participar desse evento aí pela 5ª edição, né? Meu nome é Maicon Schneider, sou coordenador do Centro de Controle Integrado Florestal da Klabin. Então, está focado muito forte na área florestal, né? Então, temos aqui uma torre de controle e estamos aí expandindo para novos horizontes da empresa aqui, tentando abranger novas atividades nesse conceito que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é muito importante e muito interessante para que as empresas consigam ter uma otimização desses processos. Maravilha, maravilha. Nestor, mais uma vez com a gente. Novamente, muito obrigado também pela sua participação. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Olá a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês e tocar um tema tão importante como é o tema da Torre Control. Para nós, é a central de experiência da consultora e a gente pode contar aqui bastante da jornada que a gente viveu para chegar a essa central de experiência. Hoje eu estou como responsável de integração da Natura e Avon. Já a Natura é um grupo que está formado por 4 companhias e desde o ano passado eu estou focado na integração fundamentalmente da Avon e Natura, que são 2 negócios muito grandes que havia em Latinoamérica. Legal, legal. Poxa, que time, hein? É muito difícil separar 3 pessoas, né, diretamente com essa referência, com esse currículo e com essa estrutura aí de informações que eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai trazer muita relevância para quem está em casa e para quem nos está assistindo. E são oportunidades ímpares, né? É muito difícil a gente conseguir realmente juntar um time com essa estrutura. Bem, pessoal, vamos dar início então. Eu separei algumas perguntas, separei alguns tópicos aqui que eu acho que são relevantes para a gente discutir hoje. E para iniciar, eu gostaria até de trazer o Maicon primeiramente para responder esse primeiro tópico. E eu acho que é bem bacana a gente primeiro contextualizar, né, sobre o que é uma torre de controle, o que ela faz. Então, Maicon, um ponto aqui que a gente até separou é principalmente para quem está em casa, para quem está nos assistindo, o que é uma torre de controle, basicamente, e como que ela pode ajudar nas operações logísticas e também numa cadeia total de supply. Como que você poderia contextualizar isso para a gente? Adriano, o que a gente vê, né, se tomava muita decisão as empresas olhando o passado, né, a gente sempre brinca que é fazendo autópsia dos processos, e quando a gente faz esse tipo de tomada de decisão olhando para trás, nossa margem de erro é um pouco maior e a gente acaba perdendo eficiência, né, em alguns processos. Então, hoje a torre de controle ela vem num conceito muito forte de integrar, principalmente tecnologia, aos processos da empresa e também às pessoas que estão dentro do processo, né. A gente traz esse conceito aí de logística 4.0, onde a gente faz toda a parte de monitoramento e gestão online em tempo real dos nossos ativos, né. Com base nisso, a gente realiza análise, né, dessas capturas de informações que a gente está recebendo em tempo real, para fazer todo o gerenciamento, controle das decisões e principalmente da execução das atividades que a gente tem aí na nossa empresa. É uma ferramenta que para nós traz muita visibilidade operacional. Ela tem esse apoio, como eu falei, da tomada de decisão, né?
ela traz uma maior velocidade para a gente na tomada de decisão, uma menor variabilidade, principalmente para o segmento que a gente trabalha aqui, e traz também uma questão de linearidade. Como a gente trabalha aqui com o abastecimento florestal das unidades Fabris, acho que todos não conhecem, mas tem uma peculiaridade que é a questão climática, né? Então, essa questão de variabilidade do processo, ela sempre existe além da distância e todos os outros que a gente tem hoje. Falando um pouquinho da Klabin hoje, né? A gente tem cerca de 500 veículos aí transportando mais ou menos 1 milhão de toneladas mês, é onde a gente aplica esse conceito de torre de controle, principalmente na área logística. Estamos com um projeto agora em conclusão aí de expandir esse mesmo conceito para todas as atividades que a gente tem de campo, seja colheita, carregamento, além do transporte que a gente já tem. E a gente faz uma analogia bem legal que é assim, a torre de controle ela veio do conceito que a gente tem lá, foi importado da aviação, né? Então, o que a aviação traz? É a gente monitorar e garantir que o plano de voo seja bem executado. E é isso que a gente tenta fazer aqui dentro da torre de controle, é cumprir os planos que a gente tem para que a gente consiga alimentar as fábricas aí da melhor forma possível e reduzir perdas, né? É isso que a gente sempre busca. Legal, legal. Eu lembrei agora dos filmes, né? Quando você está assistindo os filmes, a galera fala, pô, é lá, liga para a torre para ver se realmente está acontecendo de maneira legal, se tudo está rolando da maneira que tem que acontecer. A gente também, inclusive, quando vai nos aeroportos, né? Eu particularmente não tenho viajado bastante nessa pandemia, mas naturalmente a gente acaba viajando muito para visitar alguns clientes e realmente a gente percebe o nível de informação que as pessoas acabam tendo, por exemplo, no aeroporto, né? Então, por que não, a nível logístico e a nível de transporte, essa referência pode ser diretamente a mesma. E pegando diretamente esse gancho, pô, basicamente, se a gente for parar para avaliar, uma gestão à vista totalmente ampla, né, do processo como um todo, né? E existe um controle muito específico para que isso aconteça. Mas eu acho que tem pontos aí, claro, eu vou abrir agora, principalmente acho que para a Gisela, né, falar um pouquinho para a gente, principalmente de benefícios que os profissionais diretamente da logística conseguem receber utilizando um modelo de gestão desse, um modelo de controle desse, e como que as demais áreas da empresa, Gisela. Daí a gente pode estender depois essa mesma pergunta para o Nestor e o Maico pode complementar no final, mas a ideia é quais são os benefícios que os profissionais podem ter, os key users aí, né? E como que as demais áreas da empresa conseguem também ganhar utilizando esse modelo de gestão. Essa é uma pergunta muito interessante, com certeza o Michael e o Nestor vão falar especificamente aí das empresas onde eles estão trabalhando, mas quando a gente fala em benefício, eu acho que o benefício principal quando você pensa numa torre de controle, além de existir um benefício para quem está usando a torre, ele gera algum benefício, o benefício principal é no resultado para a empresa e para o cliente, né? Então, normalmente, quando você pensa ou planeja uma torre de controle, você está focando em cumprir ou aumentar o nível de serviço que você é capaz de oferecer para o seu cliente. Então, normalmente, você está buscando oferecer algo com uma maior assertividade, com um menor erro e até surpreender o cliente de alguma forma. Então, em linhas gerais, quando as empresas pensam em desenvolver uma torre de controle, existe, vamos dizer assim, o alvo aí no nível de serviço para o cliente. Obviamente, não só o nível de serviço, mas também redução de custos e outros benefícios mais associados à parte financeira, né? Então, quando a gente está falando de torre de controle, acho que de forma geral a gente pode ter na cabeça nível de serviço e também a parte de redução de custos. E para quem vai usar a torre, eu acho que aí tem muito a ver com a organização das informações, porque quando a gente quer tomar decisão, eu acho que muito em cima até do que o Maicon comentou, muitas vezes a gente tem coisas acontecendo, muitas vezes não, a gente sempre tem coisas acontecendo em real time, né? Então, as coisas estão acontecendo agora, e se eu quiser tomar uma decisão rápida e assertiva, eu preciso ter acesso e ter uma velocidade significativa de análise dessas informações. Então, a torre de controle, ela ajuda muito
a você conseguir ter um acesso, vamos dizer assim, centralizado das informações, e não só centralizado, mas já filtrado, ou seja, você consegue gerenciar por exceção e vai em cima só daquela coisa que você precisa tomar uma decisão mais rápida, de forma a não ficar tomando decisão baseada no histórico, mas sim no que está acontecendo ali no momento, né? Então, dependendo do nível da torre, você pode ter ferramentas de predição, inclusive, onde você antecipa a chance de algo acontecer e toma a decisão para que aquela coisa não chegue a acontecer, né? Então, acho que o maior benefício para quem está usando é a visibilidade e a possibilidade de tomar smart decisões, né? Aí em situações de tempo real. Perfeito, perfeito. Nestor, e aí, nos conte, o que você pensa desse tema, desse assunto, principalmente olhando essa central de experiência da consultora, né? Eu achei muito legal, principalmente o nome e a ideia que vocês deram para esse assunto. Bom, para chegar aqui a gente passou bastante tempo. Hoje a central de experiência tem 3 áreas, praticamente todas as áreas da empresa. Tem logística, ou supply chain, tem vendas e tem área de sistemas. Mas ela começou muitos anos atrás, acho que 5 ou 6 anos atrás, só com logística, e a gente percebeu no momento que todas as áreas tinham algum tipo de central de controle, não tão sofisticada como a de logística, mas sistema tinha uma central, controlava todos os sistemas, venda também. Aí, por isso, no momento, 2 anos atrás, quando a gente se mudou no prédio novo, criou essa central que você está vendo a fotografia aqui atrás. E eu acho que, falando um pouco da experiência do que a gente foi vivendo nessa jornada de 5 anos, um pouco como a Gisela estava falando, não? Tem momentos que você não tem controle da situação. Eu vou dar um exemplo. A gente começou o processo da central de controle, controlando tracking, controlando central de abastecimento. E eu vivi uma etapa muito legal, onde a gente colocou toda a parte de disponibilização de produto, né? A central já existia a central. E aí também uma dica para quem diz, vou criar uma central, né? Aonde você tem que criar uma central? Aonde você tem um ponto de dor, aonde você tem uma situação. E naquele momento eu estava como responsável de planejamento. E tudo acontecia sexta-feira à tarde. Então eu chegava segunda, né? A produção do sábado não acontecia, não chegou a matéria-prima, tinha diferença de preço, tinha diferença de quantidade, e a área de logística barrava a entrada, né? Ou, pior ainda, havia produto que você tinha uma superação, tinha que produzir no sábado, e o cara perdia a janela. Então, a área de operações falava, perdeu a janela, sorry, volta a segunda. E a gente perdia a oportunidade. Não é que acontecia sexta, acontecia sempre, mas sexta-feira não fica ninguém, né? Mas quando você coloca sexta-feira de verão, todo mundo sai às 3 da tarde. Então, assim, na sexta-feira era um momento crítico, não? Então, quando a gente chegava na segunda e a produção não havia sido feita e você não tinha um produto, a gente falou, olha, a gente tem uma central lá que está controlando o tracking de caminhões, etc, etc. Por que não controlar a nossa logística interna? Não? E a gente começou essa jornada, uns 3 anos atrás, onde toda a parte de disponibilidade, inclusive tem um gráfico, não, desse lado aqui, onde ele mostra qual é o porcentagem de faltante de produtos que há em cada centro de distribuição. Então, hoje a central controla não só a entrada de matéria-prima, sino quando está faltando um produto, ela começa a traquear essa falta de produto, né? Começa a ver se há uma carreta que está chegando no centro de distribuição. Aí não estou falando do resultado. A gente conseguiu melhorar 20% a falta de produto com carretas que estavam no pátio, né? Então, assim, estavam no pátio da CD, mas por uma questão de não fazer tracking, não dar prioridade, porque, de novo, a operação, ele sigue uma regra militar. Quem chegou primeiro, entra primeiro. Quem perdeu a janela, perdeu a janela. Agora, se você tem uma central de controle, que ele sabe que aquele cara que chegou... Porque assim, quando supera o produto, o que vai acontecer com a entrega de matéria-prima ou com a chegada do produto? Ele vai chegar tarde, porque ele está sempre contra o relógio. Então, quando ele chega tarde, você tem que dizer, olha, não interessa que ele chegou no 10º lugar ou perdeu a janela.
ele tem que entrar porque é prioritário. Consultoras estão esperando esse produto. Então, assim, esse exemplo simples mostra uma etapa que a gente viveu 3 anos atrás, onde colocou dentro do monitoramento toda a parte de disponibilização de produtos. Então, assim, acho que esse, como outros exemplos, mostram o resultado que você pode ter, porque você pode ter um controle de 24 horas, né? Já está pautado disso. Então, assim, todo mundo, sexta-feira à tarde, vai embora, mas a central está operando. E se há uma diferença de custo na entrada, é a central que vai ligar para o gerente de suprimento, que está em tua casa, né? E ele vai ter que dar ok e aprovar a diferença, se essa diferença é válida, não? Porque houve um aumento de preço e o sistema não foi atualizado, mas o produto tem que entrar. Então, esse para mim é um exemplo muito bacana, né? Que eu lembro agora, tem vários, não? Mas o que eu lembro agora do que uma central pode entregar. Legal, legal. Pô, e tem bastante áreas, né, inseridas nesse processo todo. Antigamente vocês tinham só a logística, agora você já citou aí 3 ou 4 áreas paralelas ao mesmo processo de acompanhamento, mas claro, com visões diferentes e com resultados diferentes que podem ser Mas a distribuídos ali, né? visão é única. Por que a área comercial está junto? Porque cada vez mais você tem ofertas digitalizadas. Legal. Nós somos uma empresa de venda direta com 21 revistas. Antes era muito fácil, você vendia o que estava na revista. Hoje não, hoje você sube promoções digitais no app ou na plataforma, dizendo hoje tem um desconto de 20%, que não está na revista. Agora, o que acontece se você faz um desconto de 20 revistas às 8 da manhã e às 10 acabou o estoque? A área de logística da central, que está no mesmo lugar, ela tira a promoção e coloca outra, porque o que está sobrando no centro de distribuição é outro perfume. Então, essa necessidade de você ter integrado a visão de negócio, porque, dado que o mundo se digitalizou, a rapidez com que você se tem que readequar é uma agilidade total, não? Então, estou dando exemplo, por exemplo, de uma promoção. A mesma coisa se o sistema está travado. A área do sistema diz, olha, tem um problema na captação de pedidos em Recife. Então, como a gente pode acionar algum processo manual, etc. Ou, por exemplo, tem o Cefaz que não está funcionando. A gente não consegue faturar. A área do sistema confirma que o Cefaz está oscilando e eu transfiro para um faturamento manual. Toda essa decisão tem que tomar em tempo real, né? Porque ninguém quer faturar manual. Manual dá um esforço muito grande. Para isso, precisa uma confirmação da área de sistema dizendo, não, isso realmente vai durar 24 horas, ou não, eu tenho comunicação e sei que o Cefaz vai voltar. Então, essa é a importância de ter a integração de várias áreas dentro da. Ah, perfeito, perfeito. Queria fazer um comentário. Pode falar, Gisela, pode falar. Porque eu achei bárbaro o exemplo do Neto. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, às vezes, de torre de controle, para quem ainda não tem torre de controle na empresa, as pessoas pensam em coisas muito específicas e muitas vezes, às vezes, só voltado para transporte e tudo. E eu acho que esses exemplos que ele deu são exemplos que quebram um pouco essa ideia, porque quando a gente pensa em torre de controle, na verdade, a torre de controle, ela é uma ferramenta, vamos dizer, sistêmica, que tenta ajudar a gente a juntar, seja parceiros, né, informações de parceiros, quanto de silos dentro da própria empresa. Porque apesar de você falar, poxa, mas minha empresa tem um sistema e de repente até é todo SAP. Ou todo de uma única empresa, mas a conexão entre todos esses sistemas nem sempre é natural e não é tão fluida naturalmente, né? Então, você montar ou pensar na torre de controle, às vezes é trazer essa conexão entre as várias áreas da empresa para a tomada de decisão, porque você vai conseguir entregar para o seu cliente, porque às vezes é isso, em tempo real não é só o veículo andando, em tempo real é a decisão que eu tenho que tomar, tipo, putz, o Cefaz não está funcionando, eu vou ter que trocar de um sistema para outro, vou fazer manual, essas decisões todas são real time, né? Ah, perfeito. E o que eu parei aqui, até mesmo, passou um filme assim na minha cabeça com o Nestor falando e eu imaginando isso acontecendo na prática, né? Até porque eu também sou um profissional de logística, né? Venho diretamente dessa área. Hoje estou em vendas, mas passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu e você fala, poxa, se eu tivesse isso lá naquela época, ou se tivesse implementado isso naquela fase, nossa, eu teria dormido muito mais, eu teria tido muito mais, né, qualidade de vida, entre outras coisas que eu acho que tem vários benefícios por trás desse processo também. Não só o benefício da própria empresa ter um setor
uma área integrada entre ambos os stakeholders dessa cadeia de uma maneira totalmente clara, objetiva, simples, né? Você olha para aquilo ali, você consegue tomar decisão. Eu acho que esse é o ponto, assim, pelo menos do meu ponto de vista, que você para pensar e fala, cara, eu consigo tomar decisão. Eu não dependo da informação para tomar decisão, né? Então, é muito nesse caminho. Mike, eu queria que você também colocasse seu ponto de vista em relação aos benefícios, né, dos profissionais que podem ter uma torre como essa e também como que as áreas, talvez aí na Klabin, conseguem ganhar utilizando esse modelo de gestão à vista. Claro. E foi muito bom a gente ouvir os colegas comentando, porque casa muito com o momento que a gente está passando hoje na Klabin. O Nestor estava contando aí a história um pouquinho de como que criou a torre de controle, né? A gente fez alguns benchmarks no mercado também, na área de mineração, biocombustíveis, o mercado aí do agronegócio também. E é um conceito que a gente olha que, apesar de ser diferente dos segmentos de empresa, mas eles são totalmente aplicáveis, né? E foi isso que a gente conseguiu também fazer na Klabin, e muito no sentido que o Nestor trouxe aqui, de maturidade do processo. Nós também começamos aí em meados de 2016, apenas monitorando caminhões. A gente só queria saber onde o caminhão estava andando e como que ele estava andando. E aos poucos as coisas foram evoluindo, a tecnologia também veio ajudar nesse sentido, né? E a gente vem com uma camada muito forte agora de processos, né? E não olhando apenas para a logística. Então, a gente conseguiu resultados expressivos na área de logística. Como eu falei, hoje a gente movimenta aí cerca de 1 milhão de toneladas mês, com mais de 500 caminhões, 800 viagens dia. São caminhões dedicados, então quanto mais a gente conseguir trazer eficiência para esses veículos, melhor para a empresa, melhor para o nosso fornecedor, então a cadeia toda ganha, né? Então, quando a gente conseguiu visualizar esses ganhos que já estavam acontecendo dentro da própria área de logística, e como eu falei, até dentro do mercado, do benchmark que a gente fez, a gente traz um conceito que a cadeia toda ganha. E é esse movimento que a gente está fazendo atualmente, aí no último ano, que é estender esse conceito da torre de controle para as outras atividades que tem dentro da área florestal aqui também. Então, aí a nossa ideia é que a gente tenha toda a cadeia dentro da torre. Esse exemplo do Nestor é interessante, porque as tomadas de decisão geralmente eram feitas aí de segunda a sexta, das 8h05, né? Só que a nossa atividade, ela é 7 dias por semana, 24 horas. Então, a gente tem que tomar decisões de forma rápida e ágil a todo momento. A gente não pode esperar numa sexta-feira, depois das 5, até segunda para tomar a decisão. E é nesse sentido que a gente vem trazendo muito forte esse conceito da torre, para que a gente tenha mais agilidade no processo, né? E traga eficiência, produtividade, tudo isso no final nos dá, com certeza, um ganho de custo, de redução de custo no processo. Uma coisa que a gente tem se deparado aqui também é esse desafio, né, de a gente integrar os 3 pilares, né? Processos, pessoas e tecnologia. Porque a gente acaba sempre estando um pouco insatisfeito, porque a gente traz uma tecnologia, um processo novo, a gente otimiza. Quando você otimiza aquele processo, você olha para o lado e você vê que tem várias oportunidades, né? E é um campo de oportunidades imenso. Então, hoje a gente já está trabalhando em otimização até de dentro dos pátios que a gente tem aqui dentro, otimização de outros processos, dado o ganho que a gente consegue ver quando você consegue implementar ferramentas, né? Trazendo muito forte uma linha hoje já de machine learning, de como a gente automatiza isso. E a Gisela trouxe um ponto muito interessante também. A gente não vai conseguir analisar tudo, mapear tudo e tomar decisão em cima de tudo. A gente tem que trabalhar em cima muito forte das exceções. É isso que a gente tem feito hoje. A gente tem um processo de monitoramento das nossas atividades, porém a gente tem que agir no que está desviando, né? Então a gente tem que agir na exceção e é lá onde a gente está ganhando dinheiro, a gente está ganhando efetividade e eficiência no processo. Perfeito, perfeito. Vai linkando, né? Todos os pontos que estão sendo colocados, eles vão se linkando e, consequentemente, eles vão se ampliando em relação ao que vocês falam, né? A gente está falando de uma logística inbound, totalmente inbound do que o Mike tem hoje em relação à torre. O Nestor tem as duas paralelas, né? Outbound e inbound ao mesmo tempo ali dentro da cadeia logística. E Nestor, pegando aí toda a questão que você falou da dor, né? E qual que era realmente, vocês tinham uma torre em relação a tracking, principalmente de transporte e logística, né, muito focado nessa frente. Aí eu queria que você falasse, claro que se você for falar do projeto todo de implementação da torre, eu sei que foram várias etapas, foram várias frentes de atuação que vocês tiveram que fazer, mas principalmente para quem está nos assistindo, com a tua visão, com o que você vivenciou dentro dessa operação com a Natura e a Avon em conjunto, como você entende, como você
diria para essas pessoas um processo de implementação de uma torre? Por onde começar, o que desenhar, como desenhar? Será que você conseguiria nos dar um overview em relação a isso? Então, ainda a gente não tem integrado essa torre com a Avon, é o processo que a gente vai legal. durante esse ano. A Avon não tinha esse tipo de torre de controle, tinha algo muito mais pequeno, mas é parte do trabalho que eu estou fazendo. E eu acho assim, a gente iniciou originalmente olhando tracking, olhando capacidade de centro de distribuição e olhando call center, não? Então, essas três frentes foram as primeiras que originaram. E de novo, para quem vai iniciar, a gente iniciou... Eu não estava nesse momento na área de ciclo pedido, a gente iniciou com planilha de Excel, né? Iniciou muito precariamente, começando a trazer indicadores em tempo real, se o call center estava saturado, se as linhas de picking tinham backlog ou não tinham backlog. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar, como falei no início da conversa, aonde a gente tem um dor. Por que eu vou colocar uma torre de controle? Para ter um televisor bonito com um monte de indicadores? Não faz isso, né? Para ver indicadores, não precisa ter um televisor e um equipo 24 horas olhando indicadores, né? É aonde você vai acionar, aonde tem o principal dor de ter uma visão de 24/7, certo? Assim, não existe, você estava falando do aeroporto, por que existe uma torre de controle no aeroporto? Porque tem que controlar a aterrissagem, etc, etc, não? Se você não tivesse toda essa necessidade, não teria uma torre de controle. Se você tivesse 50 pistas e cada uma aterriza em algum lugar, a lo mejor nem precisaria uma torre de controle, né? Então, assim, eu acho que a torre de controle é aonde você tem um dor na operação, que precisa ter uma visão 24/7 e precisa acionar, né? De novo, se você não está acionando e não está conseguindo resultados, então a torre de controle não está funcionando. É só uma tela com indicadores. Então, naquele momento, a gente tinha backlog no centro de distribuição, começou nesse momento. Como dizia, 2 anos depois, a gente começou a ver o inbound. Então, se você hoje tem um problema de inbound, né, onde você não consegue produzir de forma ágil, assim, situações de crise, como foi a greve de caminhoneiros e como foi agora a pandemia, a torre de controle se vira fundamental. Inclusive, nesse momento de crise, depois da greve de caminhoneiros, a gente evolucionou muito mais, que percebeu algumas coisas que precisava melhorar mais rapidamente. Então, assim, no tempo de crise, a torre de controle se vê fundamental, porque ter esse traje. Então, uma recomendação simples, básica, aonde você tem um dor, por exemplo, todo mundo desaparece sexta-feira à noite, ou durante um horário, e isso faz que tu serviço, como falava a Gisele, cai, o serviço percebido para tu cliente, aí é onde realmente tem validez a torre de controle. Então, assim, não começa criando um produto que não tem valor para o cliente. Você vai começar com a experiência do cliente. Então, aonde você está falhando na experiência do cliente? Aí você vai criar a torre de controle. Normalmente, uma torre de controle começa por o tracking de veículos, que é onde tem o maior dor, né? E você não sabe quando chega, etc, etc. Hoje, por exemplo, a gente está num nível de sofisticação, nós temos na rua 5.000 caminhonetas só de natura, não lembro agora o número da Avon, rodando o país inteiro. Muitas vezes essas caminhonetas quebravam, né? E aí eu não conseguia entregar. Eu só ficava sabendo no dia seguinte. Hoje não, em tempo real, quando uma caminhoneta de uma empresa de logística que está entregando para nós quebra, né? Aí eu tenho uma informação para trazer a informação para o cliente. E, fundamentalmente, se quebra muito uma caminhoneta numa determinada ruta, eu também tenho uma influência sobre o nosso operador logístico. Mas, olha, esse cara tem que comprar uma caminhoneta nova, ou algo está acontecendo. Então, além de resolver uma situação pontual, eu tenho um histórico que me permite acionar, né, para uma estratégia futura. Legal, nossa, animal, muito bom mesmo, muito bacana. Aí, acho que a gente pode entrar num tópico agora que é justamente, o Nestor falou dos pontos aí em relação à dor, em relação ao que mais atrapalha e o que realmente mais traz uma não performance, né, do teu processo logístico como um todo, mas aí eu trago para a Gisela, principalmente falando a nível de consultoria como um todo, sabe, Gisela, você tem uma participação acho que bem ampla nesse processo como um todo, em relação a ferramentas, né, a modelo de implantação, mas também a ferramentas que poderiam
ajudar diretamente essas empresas a seguir para caminhos, talvez nesse sentido que o Nestor falou, né, de resolver uma dor principal em relação ao que está acontecendo, né? E eu, como um bom vendedor que sou, já vou falar, né? Existe a Fretify para isso também, né? Então, vocês podem nos buscar e entender um pouquinho de como isso poderia ser feito, mas queria também que a Gisela trouxesse a visão dela de mercado, as implementações que ela já passou e os cenários que poderiam ser interessantes a nível tecnológico, né? Mas também a nível de processo como um todo. Pensando em implantação, eu acho que não é que existe um sistema que vai te ajudar a implementar, né? Eu acho que implementação é bem isso que o Nestor comentou, e está muito associado a você conseguir identificar quais são os principais problemas que você tem, que podem ser problemas associados a nível de serviço, né? Hoje em dia, como a competitividade, o processo todo de competição está cada vez mais acirrado, né? Então você tem competições que antes eram só locais e agora a competição, inclusive com grandes players globais, estão acontecendo de forma mais forte, até pelo uso de tecnologia. Então, serviço tem sido um ponto principal. Essa ideia do ser customer centric, né? Tentar surpreender, entender tudo o que o cliente quer. E outras questões normalmente estão associadas a custo. Então, às vezes a tua dor vai ser, poxa, eu quero reduzir o custo, não porque de repente eu estou atendendo mal o cliente, mas porque eu não estou tendo margem ou não está valendo a pena para a empresa investir nesse tipo de produto. Então, você identificar essa dor é a parte principal. E parece muito fácil falando assim, né? A gente fala, que fácil identificar exatamente qual é a dor. Mas quando você vai fazer essa definição da torre de controle, nessas discussões, você vai passar por pontos de como que eu centralizo esse tipo de tomada de decisão, né? Como eu decido com base nessas diferentes informações e o que eu preciso juntar. Então, eu acho que mais difícil, talvez, do que hoje em dia achar a melhor ferramenta tecnológica é internamente a gente identificar, ok, o que eu quero fazer com a torre é chegar nesse tipo de resultado, e eu vou concentrar algumas informações para a tomada de decisão e como eu decido isso. Porque se você não tiver esses direcionamentos razoavelmente claros, você pode escolher uma ferramenta que não vai solucionar o teu problema. Eu digo isso porque hoje em dia você vai ter ferramentas como você citou da Fretify, como outras mais complexas que vão fazer análises multiplayers, né? Então você consegue começar a gerenciar a sua cadeia, não só incluindo o transporte, mas também a gestão de vários fornecedores e clientes ao mesmo tempo, principalmente no B2B, que se você não tiver essas coisas claras, você não vai conseguir utilizar uma ferramenta desse tipo. Então, eu acho que a principal parte do processo de implantação é essa trajetória de discutir o problema e como eu quero centralizar essa tomada de decisão. Porque como que as áreas vão se comunicar ou como que eu vou usar essas diferentes informações para decidir o que eu quero fazer e quais são essas opções de coisas que eu posso fazer. Porque parece muito simples o comentário que o Nestor fez sobre Cefaz. Eu vou deixar de fazer isso, vou fazer manual. Mas isso não é... Você precisa ter discutido essa alternativa. Você precisa ter listado essa alternativa, que nem sempre vem já como default dos sistemas que você vai utilizar para a torre de controle, né? Então, quando você decide colocar ou implementar a torre, essas discussões de como centralizar a tomada de decisão, eu acho que acabam sendo aí os pontos mais importantes. Não sei como foi a discussão para o Michael ou para o Nestor, porque depois da parte de ferramenta, você consegue hoje em dia buscar muitas opções, dependendo do porte da empresa, desde coisas um pouco mais simples, né, que você consegue com empresas menores, até soluções super complexas, completas,
mais caras também. Então, tudo dependendo do tamanho do teu problema, você consegue hoje em dia achar e avaliar. O difícil é você organizar o que você quer e ter essa consciência de que, ok, eu vou ter... essa centralização de decisão, ela não é só tecnológica, ela é uma questão de gestão de pessoas, de processos, que foi o que o Michael comentou, né? Então, às vezes a gente começa a torre com, eu juntei e organizei a informação, mas agora eu preciso organizar internamente como eu tomo essa decisão em conjunto com outras áreas. E isso, dentro da implantação, eu acho que, pelo que eu tenho visto, e agora eu estou implementando um processo de torre de controle que é de suprimentos, e é um processo global. E, gente, é muito complexo. Às vezes a gente não tem isso na cabeça, mas quando você está lidando na mesma empresa, com vários países, várias entidades da empresa em vários países, com compras de fornecedores distribuídos globalmente, você quer tentar centralizar essa tomada de decisão numa torre, isso para a empresa, em termos de organização e processo, eu vejo muito mais complexo do que ter o sistema com os dados. Não, eu concordo contigo. Muitos potenciais clientes que nos procuram, normalmente eles trazem diversas dores, né? Adriano, eu tenho dor no tracking, eu tenho dor no processo de gestão de contratação, eu tenho dor também no ETA da minha carga. Poxa, eu gostaria de saber mais previsibilidade, gostaria de ser mais ativo. Pô, eu não quero mais ficar tomando decisão com base em algo que já passou, que foi o que o Nestor falou, né? Que antigamente as decisões eram um dia depois, 24 horas depois. Imagine o que 24 horas podem acontecer dentro de uma operação logística do tamanho, por exemplo, de uma Natura, né? E até mesmo da própria Klabin, que o Michael está falando, né? Nós somos parceiros aí, inclusive, de tecnologia, e eles como indústria como um todo, e os desafios são enormes, são enormes. Então, quando o potencial cliente, eles nos procura, ele nunca tem, e é muito difícil, né? Mesmo que ele tenha um processo ainda bem definido, não, Adriano, eu quero isso. Minha principal dor é tracking. No começo da implementação do tracking, várias outras necessidades em paralelo ao tracking surgem para ele criar aquela torre. Não, Adriano, mas puxa, cara, surgiu aqui no meio do processo, agora nós temos que resolver um cenário de previsibilidade de entrega. Legal, está dentro do tracking, mas é uma visão que complementar a isso, é diferente, você vai ter que ter outros cenários como um todo. E uma fala que o Michael colocou, uma frase dele ali, que é pessoas, processos, né? Pessoas, processos e tecnologia, cara, esses três aqui são coisas que você precisa, né? São cenários que você precisa ter muito bem desenhado. Porque não adianta nada você ir lá ter um processo muito bem elaborado, sabendo as dores, implementar uma tecnologia da NASA, né? Não, vou colocar um software da NASA aqui, por exemplo. Mas, poxa, e aí, quem que vai tomar a decisão? Como é que ele vai tomar a decisão em cima daquilo? Como que ele vai olhar a previsibilidade daquilo? Aquela informação realmente está clara para ele sabe como trabalhar ela, como executar ela. Então, eu acho que é muito bacana. E o Nestor também comentou, né? Legal, vai colocar um monte de indicadores aí para tomar a decisão. Mas, e aí, qual o próximo passo? O que eu faço com essa informação? Né? Eu acho que é muito legal. Pessoal, vocês querem complementar alguma coisa que a Gisela Eu queria fazer só um comentário em cima do que a Gisela comentou. Eu acho que vem muito ao encontro do que você acabou de falar agora, que é uma mudança cultural, tá, para as empresas. A gente falou muito aqui em dores, em tecnologia, em processos. Tudo isso a gente vai aprendendo junto, né? E no dia a dia, vai buscando no mercado, tem várias opções hoje para a gente trabalhar, principalmente com tecnologia, com consultorias, que nos ajudam a acelerar esse processo. Mas acho que o X da questão está em a gente mudar a cultura da empresa. Uma vez que as pessoas entendem, compram a ideia e mudam essa cultura de como fazer, acho que aí passa a dar certo. Isso é muito do que a Gisela falou. De nada adianta eu ter um mega processo, uma mega ferramenta, se as pessoas não executam da forma correta, né? E às vezes tem muito também, ela trouxe essa questão dos silos, né? Meu silo tomava decisão, eu vou concentrar a decisão em algum lugar. Então, a empresa tem que estar com a mente muito aberta e as pessoas que estão nela também. Perfeito, perfeito. Nestor, quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Não, eu acho que o resumo é esse. Eu acho que não é um conjunto de indicadores. Reforçando o que a Gisela e o Michael falaram, existe um processo de governança, né, que a gente sempre vai ajustando. Então, se uma determinada situação está parada mais de X tempo,
o diretor é comunicado, se o sistema está parado mais de X tempo, o vice-presidente do sistema é comunicado. Então, tem toda uma governança e como falava a Gisela, não é que de um dia para outro a gente decidiu o que fazer como se faz, né? A gente vê que essa situação se repite e fala, olha, qual é o plano de remediação? O plano de remediação é fazer manual. Aí você faz, fora da central de controle, um processo, junto com a área fiscal, lá tem que ter papel moeda em cada centro de distribuição. Então, primeiro tem que criar todo esse âmbito, porque tudo bem, você aprende na central de controle que isso se repite continuamente, por lo tanto, você tem que ter um plano de remediação. Então, aí se cria um plano de remediação para você atuar no momento indicado. Então, não é que você está sexta-feira às 10 da noite, então tem um problema, você faz, vou fazer manual. Mas tem papel moeda no CD? Não, não tem. Então, não vai resolver isso nesse momento. Por isso eu digo, é questão de que você resolve na hora, que você tem a ação, e ela traz também um histórico, para você começar a criar planos de contingência no futuro, que você monitorando está vendo, que você pode fazer esse plano de contingência. Acho que isso é uma referência importante. Essa palavra plano de contingência eu acho muito legal, porque a galera sempre vai para um nível de ação realmente para esse sentido. Normalmente não se preparam para um cenário tecnológico, uma queda de sistema, até mesmo uma queda de processo. Saiu uma pessoa que era o principal stakeholder aqui, o principal multiplicador dessa frente. E aí, para onde que eu vou, o que eu faço, né? Então, eu acho que isso é muito importante em cenários logísticos, né? Galera, a gente está caminhando para o fim. Eu tenho um último tópico aqui, principalmente para o Maicon, que eu acho que ele pode nos ajudar e nos apoiar, principalmente com canais, conteúdos, sites, né, ou até mesmo cenários que envolvem aí indicação de materiais. Maicon, o que você poderia passar para a galera que está em casa? Até mesmo a Gisele e o Nestor, que se tiverem aí cenários também que sejam importantes para poder repassar, acho que também pode fazer sentido, mas o que você poderia indicar, Maicon, principalmente para o pessoal aí que está nos assistindo? Eu acho que esse assunto, a gente falou um pouco aqui sobre torre de controle, né? Ele é relativamente novo no Brasil, né? E no mercado também, mas de forma geral as empresas têm evoluído muito, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos aí do Nestor, da Gisela, da própria Klabin, como eu falei, de outros segmentos que vêm trabalhando muito forte nisso. A gente também está aberto aí, tá? Para dúvidas, visitas, quem quiser conhecer um pouquinho de como a Klabin está trabalhando e como que a gente chegou até aqui. Acho que nada melhor que a gente conhecer na prática as coisas e conhecer as dificuldades das outras empresas para tentar encurtar os caminhos, né? Mas hoje, como eu comentei, a gente tem muita informação, né, na internet aí. Acho que o pessoal pode procurar. Tem algumas consultorias especializadas nessa implantação de torre de controle. Temos aí alguns parceiros como a FretFi, que tem conteúdos que auxiliam no seu site como você ter ferramentas para utilizar na torre de controle. E alguns sites e revistas aqui que eu destaco, como a Mundo Logística, o canal do Log Web, o Clube da Logística, que é um blog também, alguns artigos de algumas empresas como a Visagem, que é uma empresa mais de tecnologia, mas que traz esse viés de indústria 4.0 e logística 4.0, que é todo um embasamento para que a gente possa construir tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho sobre torre de controle, como que a gente monta esse quebra-cabeça juntos, né? Perfeito, perfeito. Quem anotou, mas a gente depois pode passar e colocar aí no chat, né, algumas informações. Mas, galera, conteúdo é o que mais tem. Informação, hoje em dia, se você buscar, é o que mais existe. Gisela e Nestor, vocês querem colocar algum tópico importante sobre conteúdo, sobre materiais, algo que vocês queiram indicar? Não, agradecer o convite, está aqui meu contato, mudei agora o fundo de tela, rapidamente. Legal. E visita não temos agora, porque está tudo fechado, mas sempre foi aberto para visita, mas aí tem meu ponto de contato. Se alguém quer profundizar algum tema de torre de controle, está pensando, a gente fica muito feliz, porque a gente foi fazer benchmarking várias vezes de torre de controle, não lembro agora as empresas, não? Então a gente liga e fala, eu queria aprender não sei o quê, e aí o cara fala, não, mas você vai venir aprender comigo se eu fiz a minha torre de controle inspirada na Natura. Só aconteceu isso 2 ou 3 vezes. Então, muito feliz de que a gente pueda inspirar outras empresas e a gente não conta as pessoas que vêm a visitar. Visitou, foi embora, aí depois de repente vê na internet a torre de controle e fala, vamos fazer benchmarking. Então, muito feliz de ver que a gente consiga inspirar ou ajudar nesse quesito.
Não, muito bom, muito bom. Gisela, e você? Algum tópico, alguma consideração importante? Antes de agradecer e finalizar, a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, que talvez seja muito interessante para quem está buscando soluções tecnológicas, que é voltada à inovação em supply chain, e dentro dessa pesquisa, inclusive, saiu o tópico de torre de controle, como os investimentos que as empresas querem fazer, principalmente as grandes empresas, nesses próximos 5 anos. Então, se você vê lá, a maior parte das empresas respondentes indicaram que querem investir em torres de controle e aplicações de inteligência artificial. Então, quem quiser olhar um pouco mais de detalhe sobre os resultados e os detalhes das perguntas da pesquisa, a gente colocou um e-book com todo o resultado no site, então é só entrar lá, www.gmc-solutions.com e ver lá a pesquisa. E, ademais disso, só queria agradecer, muito obrigado pelo convite, obrigado por participar aqui com esse time nessa conversa. Fico à disposição também, é só quem precisar entrar em contato, é só me ligar ou mandar um e-mail. Tenho os dados depois posso deixar aqui para vocês compartilharem direitinho o e-mail e o telefone. Não, perfeito. E é difícil, hein, a galera normalmente abrir esse espaço de contato, esse espaço de comunicação, porque hoje em dia a administração do tempo, eu acho que é o nosso maior desafio, né, diariamente, né, poder administrar o nosso tempo e realmente ter espaço para a família, ter espaço para trabalho e colocar tudo isso em frente de atuação. Pessoal, olha, eu fico muito feliz, né, é a 5ª edição que a gente está e a Log Conference, ela vem numa ascensão tão bacana, né, tão grande, muitos parceiros aqui junto com a gente, muitas empresas não só de grande porte, mas também empresas de médio porte e até de pequeno porte também, que estão sempre junto com a gente, trazendo conteúdo, informação, né, e eu acho que vocês conseguiram, a gente conseguiu, na verdade, né, nós conseguimos aqui alcançar a meta e o resultado que era trazer realmente um conteúdo bacana, um conteúdo muito profissional e com realmente cases aqui que mostram que, pessoal, é possível, é totalmente possível, né? Não tenham medo de implementar um cenário como esse, né? Uma gestão como essa. Independente do porte da tua empresa, você pode ter esse nível de sofisticação, você pode ter esse nível de tecnologia, você pode ter esse nível de processo, tá? Pessoal, novamente, obrigado, né? Que vocês tenham aí um ótimo final de mês, uma ótima semana, um restante de ano também muito produtivo e que a gente consiga alcançar os nossos resultados daqui para frente. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um abraço.